Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o missionário Silva, com a mensagem da fé do tabernáculo do poder da graça de Deus, meus amigos, pois que ouve a mensagem que é a palavra de Deus. A palavra ela vem pelo ouvir, e quando os ouvimos, se atentamos à palavra de Deus, dando atenção à palavra de Deus, assim passamos a entender e compreender. Assim, o Senhor Deus nos predestinou para que nós pudemos entender a palavra dele. Sem o entendimento da palavra do Senhor, não temos o conhecimento de Deus. E para que nós entramos no reino dos céus, precisamos ter o entendimento da palavra. E esta mensagem, meus amigos, está em Ezequiel, capítulo 15, o versículo é o 6 e o versículo 7. E vamos passar a entender quando os amigos que ouvem a mensagem com o missionário Silva ouvir, sempre, se possível for, toma a tua espada que é a Bíblia Sagrada, e passa a buscar e entender junto pela mensagem que você ouvir. Assim, o Senhor Jesus ensinava aos seus discípulos e sempre Jesus perguntava se os discípulos tinham compreendido de coração. E quando eles tinham compreendido, eles confirmavam. E o mestre sabia que eles tinham compreendido, porque o Senhor Deus conhece cada batida do nosso coração. Ele sabe tudo de nós. E vamos passar a ouvir esta mensagem em nome de Cristo Jesus. Versículo 6. Porquanto assim diz ao Senhor Jeová, como a videira entre as árvores do bosque, que tenho entregado ao fogo, para que seja consumida, assim entregarei aos habitantes de Jerusalém. Aqui, meus amigos, nós temos aqui essa revelação desta palavra pela desobediência do homem. O homem, quando ele desobedece à voz do Senhor, ele não é guiado pelo Espírito de Deus. Ele é guiado pelas suas próprias vontades, os seus próprios desejos. E o homem, quando ele passa a ser guiado com seus próprios desejos, que não é guiado pelo Espírito de Deus, ele vai perecer. Porque não podemos viver pelo nosso próprio entendimento. Sempre devemos buscar o entendimento. O Senhor deu o entendimento ao homem que ele criou, formou, matéria-prima das suas mãos, mas o homem desobedeceu. E pela a desobediência do homem, entrou o pecado. Pelo pecado que o homem cometeu, ele se separou do Senhor. O homem que não obedece, enquanto hoje a qual devemos ouvir a voz e obedecer, a voz do único e Senhor, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo, a qual o Pai, que colocou o propósito no seu coração quando ele viu que o homem caiu. Quando o homem caiu pela desobediência, ele se separou do Senhor Deus completamente e ele se tornou como uma
ave que o seu ramo é separado da árvore. A árvore só pode estar verde quando está ligado na raiz. O ramo só pode estar bem se estiver ligado na árvore. Se nós não estiver ligado em Cristo Jesus, estamos desligados do Senhor. No versículo 7, ele fala: e porei a minha face contra eles. Eles sairão do fogo, mas o fogo os consumirá. E saberei que eu sou o Senhor quando tiver posto a minha face contra ele. Meus amigos, meus amados, enquanto o homem pretende rejeitar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Pai colocou no seu coração, ele não poupou o seu filho. O Senhor Deus, quando ele enviou o seu filho da sua glória para vir realizar as obras, porque o Senhor Deus não criou o homem para se perder, mas o homem, pela sua própria vontade, ele deixou de obedecer à voz do Senhor Deus para obedecer à voz do mentiroso. E quando ele obedeceu à voz do mentiroso, que ele participou do pecado, ele se separou totalmente do Senhor. E o Senhor Deus colocou no seu coração que ele enviaria o seu filho para que os que reconhecem Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador da sua vida, ele passa agora de ser novamente restituído com o Senhor. Só podemos ter a restituição, que é a nossa salvação com Cristo Jesus, quando recebemos, confessando Jesus Cristo como nosso único Salvador, entregamos a nossa vida a Ele, nós passamos agora pelo Filho ser agora restituído com o Pai. Sem o Filho estará separado do Pai, porque o homem se separou do Senhor Deus pelo desejo das suas concupiscências, os desejos que ele teve de querer fazer a sua própria vontade, e nem a vontade dele ele não fez, ele fez a vontade do inimigo. Nunca podemos deixar de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz do mundo. O mundo já está praticamente do maligno. Quando recebemos Cristo Jesus como nosso único Salvador, nós somos reconciliados com o Pai através do seu Filho. O Senhor Jesus, ele diz: o meu Pai é o lavrador, ele é a videira verdadeira. Se não estivermos ligados, se não recebemos Jesus Cristo como único Salvador, não podemos estar ligados com o lavrador. O lavrador é o Pai, a videira é o Filho. Então, meus amigos, você que ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, quando você ouvir esta mensagem, se falar o seu coração, tome uma decisão, entregue a tua vida a Cristo Jesus, para que você não seja um ramo desligado da videira. O ramo desligado da videira, ele seca, ele vai para o fogo, ele vai ser queimado. Sem Jesus Cristo não teremos salvação. Sem Jesus Cristo não teremos a vida eterna.
mas vai ter a perdição. E a perdição eterna, meus amigos, não tem como voltar. Enquanto há tempo, enquanto há vida, ainda é tempo de se arrepender e confessar os seus pecados diante da face do Senhor, em nome de Jesus Cristo, pedindo perdão e entregando a sua vida. Ele é fiel para te perdoar desde o dia que você nasceu, que nós nascemos no pecado, pelo pecado de Adão, mas o Senhor perdoa, Ele nos lavra, Ele nos transforma completamente. Aí passamos a ser comprados pelo sangue de Cristo Jesus e salvo pelo sangue de Jesus lá no Calvário. Ele derramou seu sangue para que todos que reconhecem como seu único Salvador tenham salvação. E os que reconhecem não será um ramo desligado da videira. Assim será um ramo ligado na videira, e a videira também que está ligada, que é o Pai. E assim passamos a ter a presença do Filho, do Pai e do Espírito Santo. Se não, meus amigos, não tem salvação. Quando ouvir esta mensagem, se falar o teu coração, toma uma decisão, entrega a sua vida a Cristo Jesus. Aí você pede ao Senhor uma decisão onde você vai congregar no ministério, congregue em um ministério que prega a salvação e não riqueza, porque a nossa riqueza está na glória com Cristo Jesus. Mas quando recebemos Jesus Cristo, nós temos um Deus que cuida de nós, o quanto viver nesta terra, e quando partiremos daqui, teremos a nossa salvação, o encontro com o verdadeiro e fiel amigo, que se entregou, que morreu por nós, que aboliu a morte para aqueles que recebem como único Salvador. A morte foi abolida. Se falar o teu coração, compartilha, te inscreve no meu canal, ajuda este ministério. Você se inscrevendo no meu canal, compartilhando, você está ajudando esse ministério. Em nome de Cristo Jesus, a todos que creem, os que obedecê-la, em nome do Senhor Jesus Cristo, sejam abençoados.